podcast de Engenharia e Aplicação aqui da Timaco Materiais de Construção, e estamos novamente aqui para mais um podcast Balcão. E hoje a gente está com a presença ilustre do Maurício aqui na loja. Ele é o representante da Quartzolite. Ele vai se apresentar para vocês. Pessoal, primeiramente, Marciano, Timaco, obrigado pelo convite de estar participando no podcast Balcão. Eu sou o Maurício, como o Marciano falou, eu sou representante da Quartzolite e da Brasilite. Sou engenheiro civil, formado aí já há uns 7 anos. Já trabalhei com construção de casas de médio, baixo e alto padrão, com construção também da parte de prédios. E hoje estou na parte da representação e vai ser um prazer a gente estar conversando aqui sobre os materiais da Quartzolite, que temos na loja e tirar dúvidas do pessoal, coisas práticas do nosso dia a dia aí de obra. Então, vamos lá, vamos ao que interessa então, que não precisa de muito rodeios. Vamos começar falando de algum tipo de material e a gente definiu que vai começar falando sobre argamassa estrutural ou reparo estrutural. É esse pacotinho que está aqui no nosso lado aqui, reparo estrutural Quartzolite. Geralmente o cliente aparece na loja com vários tipos de problemas para ser instruído pelo nosso vendedor ou por mim, ou até mesmo a gente procura a ajuda do representante ou do departamento técnico dos nossos parceiros, falando sobre reparo estrutural, Maurício. Vamos lá, o que é esse produto, aonde que eu uso, qual as necessidades de informação que eu tenho que ter na hora de aplicar esse produto? O que tu pode me dizer alguma coisa inicialmente? Reparo estrutural, como o nome já diz, você está com algum dano na sua estrutura. E falando em estrutura, a gente pode ter, mais comumente, 4 tipos de estrutura. As nossas fundações, as nossas vigas, os nossos pilares ou as lajes. O reparo estrutural, ele é um produto destinado a quando acontecer algum problema de concretagem, a famosa bicheira que a gente ouve se falar, ou um concreto que acabou acontecendo algum dano e ele pode ter se esfarelado, ele pode ter quebrado, deplacado, que é quando a gente tem um problema lá dentro do aço, da barra de aço, na nossa estrutura, que ele acabou oxidando e cresceu, essa estrutura ela pode aumentar em até 40 vezes o volume, a bitola dela, então vai estourar e o reparo estrutural ele entra para sanar esses problemas, essas dificuldades que tem na obra, alguma coisa que aconteceu nisso. Então ele vai trazer esse reparo. Esse caso que tu citou ali, geralmente o mais comum é o quê? Desplacamento de concreto por oxidação de ferragem. A gente acontece bastante aqui, a gente vê bastante acontecer isso. O cliente vem com uma foto lá de uma estrutura toda arrebentada, os cantos principalmente, onde tem a ferragem mais grossa e tal, e a gente acaba tendo que instruir o cliente sobre esse tipo de produto, que já existe ele pronto. Tem gente que vem atrás de grout, tem gente que vem atrás de uma solução indicada por algum pedreiro ou alguém que já fez esse serviço em casa de alguma forma. Tem gente querendo fazer com a C3, tem gente querendo fazer com uma massa normal. Eu vou fazer uma massa forte. Mas não, Não está aí o problema, Não está aí a coisa certa, Bem importante tu falar isso, Porque muitas vezes a gente tem um produto que ele vai resolver um problema, só que às vezes ele é aplicado de uma maneira equivocada, ou utiliza um outro produto que ele não tem essa função, como tu falou no caso da C3. O reparo estrutural ele é um produto que ele vai funcionar na parte da estrutura, então ele vai ter uma resistência conforme a estrutura que você precisa. Uma C3, ela não vai ter uma resistência muito grande em MPAs, que um concreto ele tem, antigamente era 15, passou para 20, agora já está tudo 25 MPa para cima, que é a resistência ao concreto à compressão. Então esse produto, eles têm essa função de ter uma alta resistência inicial. Para quê? Para te não precisar deixar algo escorado 28 dias, 14 dias com forma, Você utiliza o reparo e ele tem menos tempo, ele tem uma cura mais rápida, digamos assim. E uma coisa bem interessante a gente se falar, exemplo que você falou, os cantos, Sempre ou a batida, nas garagens principalmente, ou a danificações por oxidação das barras maiores, mesmo que são nos cantos. E aí o reparo estrutural da Quartzolite, ele é tixotrópico, Talvez o pessoal não saiba o que é essa parte de, o que é tixotrópico, Maurício? Nunca ouvi falar isso na minha vida.
Tixotrópico, ele é um produto que ele é automoldável. Então ele é um produto que se você colocar, ele não vai escorrer conforme um grout, né? Que o grout ele é fluido. Então você vai aplicando e ele vai tomando o espaço dele. O pessoal chega com essa ideia de fazer reparo estrutural com grout e a gente aqui na loja acaba indicando para ele, só que tem um negócio. No grout, tu vai ter que fazer uma forma, tu vai ter que fazer uma janelinha para jogar esse grout para dentro e se tiver qualquer tipo de aberturinha, esquece, ele vai embora. Ele vai embora e tu não consegue concretar. Já no reparo estrutural, para o cliente leigo talvez entender, ele funciona igual uma argamassa de reboco. Perfeito. Só que com uma resistência maior do que um concreto de uma concreteira. Perfeito. Porque hoje, como tu diz, a gente usa hoje 25 MPa na maioria das aplicações. Quanto que tem de resistência final uma argamassa estrutural? A argamassa estrutural em 28 dias ela pode alcançar 50 MPa, né? 50 MPa e aí, conforme a gente sabe o concreto, conforme passa esse tempo, ele vai aumentando ainda mais o MPa, só que daí é pouquinho, mas a resistência que ele vai chegar é 50 MPa. Então é o dobro do que uma concretagem normal hoje de uma casa. Muitas vezes, dependendo de um patamar, de um pavimento de um prédio, usa 25 MPa. Então ele tem alta resistência inicial. Normalmente é para se chegar nesse 25 MPa de 3 a 7 dias. Então, poxa, pensa, 28 dias que eu chegaria... Em 7 dias eu já tenho a resistência do concreto, de um concreto normal. De 25 MPa. Exatamente, perfeito. Tá, e uma pergunta. Temos um porém, né? Temos um porém nisso, porque tipo assim, quando eu tenho uma laje feita e eu emendo ela, geralmente o concreto novo não emenda no concreto velho. Eu fico com uma junta ali, todo mundo sabe que eu fiz uma laje e depois eu estiquei mais 4, 5 metros, a junta entra água. Aparece uma trinca normalmente, Aparece uma trinca. E muitas vezes essa trinca ela passa para uma rachadura, né? Que daí é a espessura. Exatamente. E daí no reparo estrutural, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou pegando um pilar que ele já está seco, curado, e eu estou aplicando na lateral dele um produto novo. Isso vai desplacar, se eu não aplicar nada ali. Certo. O processo que a gente sempre conversa com os nossos clientes é o quê? Desplaca tudo o que tiver querendo soltar ou solto, libera o ferro por todas as faces dele, escova ele com uma escova de aço até tirar o mais grosso, aplica-se um convertedor de ferrugem ou um fosfatizante ou um inibidor de ferrugem, que a gente também tem aqui na loja, e depois, o que eu faço? Show de bola, bem interessante essa tua pergunta, né? Explicando o processo, vamos dizer, eu tenho um concreto que ele já secou, então ele já perdeu muita da água dele, que ela evapora, digamos assim, e eu chego com um concreto cheio d'água, novinho, né? Por que ele vai dar? Porque um concreto está seco e outro concreto está molhado. O concreto que está seco, ele não vai absorver, porque a água que ele tinha para alcançar a resistência ele já atingiu. Essa água que vai evaporar, ela vai sair desse concreto e os vazios que tem ali no meio das partículas, eles vão ficar expostos, né? Não vai ter mais nada ali, então vai preencher por ar. Eu vou deplacar, eu vou causar essa ranhura, essa fissura, essa rachadura. E a gente tem 2 produtos da Quartzolite para fazer essa emenda. Digamos que a gente chama ela, né, de cola estrutural, o adesivo estrutural, vamos chamar assim. E a Quartzolite também tem 2 tipos, que é esse que vocês têm aqui, de adesivos estruturais. Que é o Tecbond Tix, da parte tixotrópica, né? Que você vai passar ali, ele não vai escorrer. E a gente tem o MF, que é um média fluidez. Lembrando, algo que eu acabei de lembrar agora, a gente utiliza muito isso também em obra para fazer a parte de chumbamento de novas... Exemplo, ampliei minha laje, né? Aí o engenheiro estrutural, se você fez um projeto estrutural, ele vai recomendar você usar um adesivo estrutural para fazer o quê? Vai fazer um furo nessa laje, vai aplicar um adesivo estrutural e vai engastar essa barra. Como ele tem uma alta resistência, uma parte epóxi, né? A gente lembra eu não lembro o nome daquele produto que a gente misturava o branquinho com o cinza, o Durepox, exatamente. Que lá podia passar um caminhão de 100 toneladas em cima que não quebrava, né? A questão de chumbamento, a gente toca no assunto na sequência. Eu queria que a gente focasse agora para a gente finalizar o assunto do reparo estrutural. Para fazer a colagem da argamassa nova na
no concreto antigo. O que é mais interessante? O TIX ou o de média fluidez? Depende de cada caso. Como a gente estava falando o exemplo nesse pilar, né? Pô, tem um pilar, não quero botar a forma. Se eu botar um média fluidez, eu vou passar ali. Fez todo o processo que você recomendou. Sempre que eu tenho um dano estrutural, eu preciso remover todas as partes que estão danificadas. Não adianta eu querer colar algo novo em algo velho, porque o algo velho vai acabar descolando. Então eu faço todo esse processo de decapagem, de escovamento, de inibidor de corrosão. Eu sempre recomendo, num caso de pilar, ou num caso de uma viga aérea, você usar o tixotrópico para esse fluido não escorrer, né? Esse adesivo estrutural não escorrer. Então é essa a questão. Vai escorrer. Isso. Mas agora vamos usar um outro exemplo. Eu tô olhando agora de cima, numa viga que eu tenho de cima, e eu fiz uma emenda estrutural. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma estrutura e a gente concreta ela por partes. Então vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma emenda na diagonal, certo, nessa viga, ou muitas vezes eu vou concretar uma parte da viga e depois eu vou concretar outra, aí eu recomendaria o médio fluidez, porque todo esse espaço da viga... Ele vai procurar sozinho. Ele vai procurar preencher o espaço que está ali até ele chegar na forma, né? Porque a forma precisa estar bem ajustada para ele fazer esse tipo de colagem. Então ele vai fazer a ancoragem, que é o nome que se chama, do concreto velho, da argamassa velha, com o concreto novo. Tá. Maurício, eu acho que dessa parte de argamassa estrutural, a gente poderia conversar mais um pouco sobre isso, mas eu acho que já basta. Vamos passar para aquele caso de chumbamento, ancoragem. Ancoragem, perfeito. Até outros casos que a gente procura aqui na loja, que a gente vende isso até para fazer embarcação, tá? Mas o nosso caso hoje eu acho que é mais no caso de concreto e chumbamento, esse caso assim. Eu fiz uma viga lá em casa e eu tinha que ter deixado um pilar. Estou fazendo um muro lá na frente de casa lá, eu tinha que ter deixado uma espera para arrancar um pilar dali e eu esqueci. O pedreiro esqueceu, a gente esqueceu nisso no projeto. É com isso aqui que eu vou resolver? Perfeito. Esse caso aqui é o média fluidez, né? Isso. Quando acontece isso, como eu falei, né, o engenheiro estrutural ele vai te recomendar o tanto que você vai ter que perfurar. Normalmente, o que se faz, né? Se bota um diâmetro a menos da barra. Então, se eu tenho uma barra de 16, eu vou furar ali com 14, 12, dependendo do caso. Vou colocar esse produto, só que daí o média fluidez depende do caso. Porque, exemplo, se eu for emendar uma viga, se eu botar, ele vai escorrer pelo furo. Eu vou ter que usar o tixotrópico. Agora, se for um pilar, aí eu posso usar o média fluidez, que ele vai até o fundo do furo, você vai preencher, na hora que você colocar a barra, ele vai sair e envolver essa barra, certo? Uma questão que a gente sempre avisa os clientes, tá? A gente faz o furo fica cheio de poeira. A gente tem que fazer escovação, tem que fazer... A gente, às vezes, até diz pro cliente, eu te vendo um pedacinho de mangueira mais fininho, tu enfia dentro do buraquinho, assopra para tirar a sujeira de dentro. Por quê? Porque se eu colar em cima da poeira, a poeira vai se soltar. Exatamente. Não é o produto que vai se soltar. E normalmente quando tu fura, a própria furadeira, ou enfim, o que você usar ali, vai deixar essa poeira, né? Vai deixar resíduo, né? Exatamente. Tem gente que faz o processo correto, teria que escovar, tal, teria que assoprar ou limpar. Tem que funcionar onde? Normalmente na obra eles usam o próprio aspirador que eles usam às vezes para tirar a sujeira de cima da laje, eles botam ali no furo para puxar toda a sujeirinha ali de dentro para conseguir fazer uma ancoragem segura, né? Que a gente está falando em construção civil, né? A gente está falando numa coisa que tem que ser feito para durar, ser feito para ter uma segurança para as pessoas que estão usando, né? Perfeito. E, Marcelo, é bem legal esse uso dos dois, né? E até quando faz isso, são produtos que se agregam junto, né? O reparo estrutural, e normalmente eles são usados juntos, né? Porque se a pessoa não usa, ela vai ter essa fissura que tu falou. Sim. E se ela não usa para chumbar essa barra, só bota a barra lá, o reparo estrutural não vai fazer essa ancoragem que precisa ter nesse furo. Precisa dos dois produtos. Eu já tive que usar tanto para fazer ancoragem em obra minha, tanto para fazer reparo estrutural. Se a pessoa tiver um mínimo de cuidado na execução do serviço, isso fica um serviço para sempre. Ele não se acaba mais. Perfeito. Eu tive problema de pouca cobertura de concreto numa viga, que por causa da pouca cobertura, o oxigênio acabou, a umidade, o oxigênio acabou oxidando o ferro, estourando. Eu fiz a raspagem, fiz a aplicação do adesivo epox,
fiz a aplicação da argamassa estrutural, vira um osso. Vira, é o que a gente sempre fala, né? Ele fica mais resistente do que... Chega a criar um brilho. Fica mais resistente por justamente isso, né? Uma pegada de um material epóxi, a resistência do epóxi é absurda, tudo que tem epóxi é muito duro, assim. Ele tem muita resistência ali, tanto atração, flexão, né? Que são ou comprimir ou estender, no bom português. E principalmente as argamassas estruturais, elas muitas vezes é o dobro da resistência do que você já usou, que já foi superdimensionado para não dar nenhum problema na sua obra. Então, por isso causa essa resistência. Para fazer uma emenda de laje, o pessoal tem que se lembrar de que a concretagem tem que ser feita dentro do prazo de 1 hora. É isso que diz aqui na embalagem? Porque eu não posso passar ele, deixar ele curar e depois fazer a concretagem. Perfeito. Do tempo que ele ficar em aberto, né? Isso. Vou te falar que de cabeça eu não lembro dos dois, mas a gente tem um tempo mínimo que ele vem na embalagem, tempo mínimo não, tempo máximo que ele pode ficar aberto. Por quê? Com o epóxi ele pega uma resistência muito rápida. Vou te ajudar, tá aí? Vou te ajudar. É muito com a cola aqui, ó, tem a colinha. Tempo em aberto a 25 graus, 90 minutos. 90 minutos. Lembrando, né, 25 graus. Produtos muitas vezes são feitos em laboratórios, né? A gente tem nossa Criciúma, amada Criciúma aqui, que de manhã tá menos 5 graus, ao meio-dia tá 43 e à tarde já tá 22 de novo. Então, lembre-se sempre, né? Não passe muito tempo. Eu recomendo, cara... Até 1 hora, né? 1 hora, cara. 1 hora. Fala 90 minutos, mas até 1 hora para não... Mas a gente lê a embalagem, né? Mas jogue a seu favor, né? Não jogue contra você. Isso, cuidar. Esses prazos em aberto, esse tempo de cura tem que ser sempre respeitado, né? Inclusive o reparo estrutural, tá? Tem tempo também de cura. Uhum. Um tempo de cura e tempo de manuseio tempo também. De manuseio, exatamente. Isso. Perdão, tempo de manuseio. Eu preparo, eu preciso... tem tipos de produtos que a gente precisa deixar descansar um pouquinho, né? Tem. A gente mistura, espera um pouquinho para depois aplicar, mas a gente tem um tempinho também de manuseio. Que é de aplicação, né? Isso. Mais do que 1 hora? Não pode. Mais do que 2? Não pode. As argamassas, normalmente, elas têm um tempo menor, né? 20 minutos, você já perde algumas argamassas. Quando fala argamassa, fala o reparo estrutural, argamassa seja C3, reboco impermeável. Por quê? Porque essa água do concreto, ela vai começar a evaporar, né? Tanto que normalmente sempre num concreto o cara vai na laje e parece estar fervendo, porque está liberando muita água, é uma parte química que ela aquece muito. É uma reação química, Isso, né? É uma reação química que ela aquece muito. Então, cada minuto que vai saindo água, as ligações, os cristais já vão começando a se formar. E aí, não, vou bater de novo aqui. Cara, tu estragou toda a resistência do produto que você tem. Na verdade, eu estou criando uma cristalização. Isso. A hora que está criando a cristalização, eu vou lá e desmonto ela. E bato de novo, então tu pensa. E eu acabo com o serviço. Exatamente. Tá, eu acho que desse ponto tá bom, a gente já meio que desmistificou o que a gente tinha de algumas dúvidas. Se os clientes tiverem alguma outra dúvida, depois a gente pode deixar em aberto os canais aí que a gente tem para conversa, para questionamentos, tá? Vamos à frente. Vamos falar um pouquinho de reboco impermeável, já que está aqui por cima aqui. Cara, esse produto, Marciano, vou te falar, ele é um produto assim indispensável para qualquer obra. Eu falo desde uma casa que acabou de ser feita, infelizmente, né? Infelizmente, a uma casa que já está há muitos anos. Por quê? Porque o maior problema que o pessoal tem em casa, e vocês vão me entender, é problema com umidade. Concorda comigo? Não. Só quando respira. A casa terminou a casa por experiência própria. Já tem problema com umidade. Perfeito. E é do baixo ao alto padrão, a prédio e tudo mais. É difícil de controlar isso tudo, né? E difícil de controlar também, e até o que a gente estava conversando aqui, né? O Marciano é o cara que muitas vezes bota a mão na massa, né? Com aplicação e tudo mais. E eu, quando já cuidei de obras, a gente tem muita dificuldade, porque muitas vezes o pessoal trabalha por produção, né? Sim. E aí eles não esperam, e muitas vezes obras atrasadas e tudo mais, não se espera o tempo de cura do material, certo? Então vamos pegar o reboco impermeável. Pô, o que é esse reboco impermeável, Maurício? Em que casos uso? Eu posso usar o reboco impermeável desde o início. Levantei a minha parede de tijolos, esperei o tempo de cura, que é 14 dias. Quem que espera 14 dias uma parede curar, que vai ser a argamassa de assentamento, para depois eu chapiscar e esperar 3 dias. Ninguém vai esperar 3 dias. Então, às vezes chapisca de manhã e reboca à tarde. Geralmente o processo é esse, né?
faz a laje, começou o levantamento, levanta tudo de uma vez só. Já vai, né? Faz a laje de cima. Choveu, pau na máquina. taca aquele reboco nas paredes. Exatamente. E às vezes não passou nem uma semana disso, né? Dependendo da equipe de trabalho que tem. Às vezes nem tem uma laje em cima, né? Às vezes uma casa que vai ser um forro em cima, o pessoal levanta as paredes, terminou de levantar as paredes, começa com reboco. Exato. Às vezes em 5 dias levanta uma casa a parte de alvenaria, vamos dizer assim, né? E justamente, né, o pessoal ganha por produção, né? Então, cada pedaço, a alvenaria é um valor, chapisca é um valor, e o cara quer receber, né? Só que se não tem esse controle, essa gestão de prazos, tu vai acabar tendo um problema de umidade. E aí, nesse caso, o reboco impermeável, ele faz 3 funções da nossa construção. Ele faz a parte de chapisco, a parte de reboco e a parte de um impermeabilizante. Então, Tá, mas se eu não chapiscar, não vai cair da parede? não vai cair da parede porque tu pode usar ele como chapisco junto e pode rebocar. Eu posso pegar lá o tijolo cru, só assentado, Só assentado. sem eu chapiscar, para entender o chapiscar, o tal do sarapico. Sarapico, né? O Sarapico. tal da... O pessoal entende. Por quê? Porque o chapisco é uma ancoragem. É uma ancoragem. É uma ancoragem para o reboco que vai vir por cima. Perfeito. Com ele eu não preciso, então. Com ele você não precisa. Ele já é um produto que ele chapisca, ele reboca e ele impermeabiliza. Ele é um produto 3 em 1. Normalmente ele é mais usado para reparos. Porque, como tu falou, Mas nada impede de o cliente querer fazer. Mas daí tem soluções mais baratas, da Quartzolite e também de outras marcas. Porque qual é o passo a passo correto? Vamos colocar aqui na ponta do lápis, né? Que pode ter outros produtos que a gente vai falar depois, mas a gente já traz eles agora. Quando você vai levantar a sua parede, levantei minha alvenaria. Além de eu poder ter que esperar ela, normalmente nas alvenarias térreas, você tem que passar por fora, além de impermeabilizar baldrame, passar 1 metro na parte externa, em toda a casa. Ninguém faz isso. E dentro, 50 centímetros no mínimo e 50 centímetros na laje, quando é térreo, né? Às vezes até um pouco elevado, recomenda-se passar. Aí tu vai passar o quê? Um impermeabilizante, pode ser o Tec Plus Top que a gente tem, uma argamassa polimérico, um impermeabilizante polimérico. Depois você vai chapiscar. Esses nomes assim são bem técnicos, né? Porque o pessoal às vezes chega na loja procurando, eu quero um cristalizante. Cristalizante. Eu quero uma argamassa polimérica. Eu quero um produto aquele que vem um pó e um líquido junto. Produto bicomponente, é isso aí. Aí, às vezes, o cliente, o vendedor até fica meio assim, né? Bom, então, se a argamassa polimérica hoje, amanhã é cristalizante, amanhã é outro tipo de produto, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. É um produto que ele vai vir um líquido branco. Que é o quê? Que o líquido branco ele é uma resina. Uma resina? Que é onde a gente vai ter a parte de impermeabilização. Não é uma água. Não é. É uma resina... Se faltar o produto, eu não posso botar água. Não pode botar água, porque daí você vai perder a parte da impermeabilização. Ele é um líquido resinado, vamos chamar assim, então. E a parte onde você vai ter o pó, o cimento, os polímeros e tudo mais, você vai unir esses dois. Então, voltando, né? A gente passa isso, vai chapiscar, vai esperar 3 dias, vai rebocar. Muitas vezes a gente não espera isso, a gente faz isso em 2 dias. Tá, mas então vamos dizer assim, que o reboco impermeável eu posso usar numa obra nova, se o meu cliente quiser fazer toda essa parte de 1 metro? De 1 metro, vamos dizer. Pode, perfeito. Mas na maioria das vezes eu vou recomendar ele para sanar um problema que não foi feito o processo correto lá no início. Isso, porque era isso que eu estava tentando explicar assim, por quê? Porque depois, se tu não fez isso, depois tu vai ter que fazer de novo. Porque, eu tô com uma umidade ascendente, né? A famosa, o concreto tá desplacando, o concreto tá saindo, tá esfarelando esse meu concreto. E essa umidade, às vezes você percebe no rodapé da sua casa, daqui a pouco ele já subiu, daqui a pouco ele atingiu a janela. A água, ela sobe até 1,5 metro. Por capilaridade. Por capilaridade, exatamente. Por quê? Se eu botar uma pilha de tijolo de 1,5 metro dentro da água... Não precisa nem botar dentro d'água, Marcelo. Tu pode botar num potinho d'água. Bota um potinho 10 centímetros d'água e tu bota. Isso, lá embaixo. Lá embaixo. A umidade chega mais ou menos nessa altura aqui, pessoal. 1,5 metro ela pode chegar. Então você pensa, você não fez antes, agora você vai gastar muito mais. Só que daí qual é o processo a se fazer? É remover o reboco até o tijolo,
impermeabilizar, chapiscar, rebocar, pintar e fazer tudo de novo. Aqui tu tem um produto que ele já resolve tudo isso. Ele chapisca, reboca e impermeabiliza. E aí você acaba com esse problema que você tem. Muito bom. A pressão negativa. A pressão negativa, exatamente. Então, Maurício, agora falando um pouquinho de cristalizante ou argamassa polimérica ou aqueles tal de impermeabilizante bicomponente que o pessoal aparece por aí perguntando. Bicomponente por quê? Show de bola. Então, a gente tem 3 produtos hoje na Quartzolite, né, que são bicomponentes para impermeabilização, que é o Tech Plus Top, o Tech Plus Flex e o Tech Plus Lastic. Por que bicomponente? Porque se eu montar esse produto tudo junto, ele vai alcançar a resistência dele, ele vai endurecer, eu não vou conseguir aplicar ele na obra, certo? Então envolveria um valor muito alto eu fazer um produto que eu poderia aplicá-lo, né, e ele ia criar essa resistência com ar. É meio impossível de se fazer, porque até na caixa ele vai pegar. Então o que eles fizeram? Eles separaram os 2 produtos, algo que é a parte, vamos dizer assim, sólida, cimento, polímeros e os agregados, né, que vão ali dentro, os agregados bem miudinhos, e do outro lado eles separaram a parte líquida, onde vai a resina para trazer a impermeabilização e onde vai a água, vamos dizer assim, para a gente poder juntar os dois, ele ficar fluido, diluir e eu poder aplicar esse produto, certo? Esse produto, Tech Plus Top, a gente geralmente indica ele para usar, tipo, em banheiros, em cozinhas, em áreas de serviço, para impermeabilizar o quê? A área do box, o banheiro inteiro, na cozinha, aonde? Eu preciso impermeabilizar a cozinha inteira, na área de serviço, eu preciso impermeabilizar a área de serviço inteira. Como é que funciona mais ou menos ali? Perfeito. O Tech Plus Top, ele é um coringa, digamos assim, que existe, né? Ele é o produto hoje mais vendido no Brasil, em relação a produto semiflexível, que são produtos para usar nessas áreas. O Tech Plus Top, ele é mais utilizado nessas áreas que você falou, por quê? Porque você tem um produto com alto custo, com um melhor custo-benefício de mercado, porque ele vai ser semiflexível, ele vai resistir a não deixar passar a umidade de um banheiro. Pô, normalmente nosso banheiro tá do lado de um quarto, né? Então, para não mofar sua parede. E aí no banheiro, como eu aplico, Maurício? No banheiro, o recomendado é você aplicar no box, dentro do box, nas 3, 4 paredes, independente onde você tiver, até 1,80 m e nas paredes de fora, no mínimo 30 centímetros. O que eu recomendo? Cara, passa até 50 centímetros, 1 metro, porque, como a gente falou até antes, essa água ela pode subir. E no chão, você precisa aplicar em tudo, dentro do box, fora do box, lembrando que daí nós temos algumas observações, né? No ralo a gente precisa botar uma telinha, por quê? Porque tu tá vindo com concreto e um PVC, eles não vão se ligar, né? É impossível. Então a gente vem com a tela, tem o meu copo aqui pra gente usar de exemplo, a gente vem com a tela e entra com essa telinha aqui dentro, telinha poliéster, e passa junto o impermeabilizante por cima para você conseguir fazer essa ligação. Pessoal, até eu vou dar um toque aqui sobre isso. Para quem quer fazer uma obra de alto padrão ou quem gosta das coisas muito bem feitas, existe um produto de um outro parceiro nosso, que é um tal de anti-infiltração para caixa sifonada. É uma peça plástica que cria uma aba nesses ralos para a gente conseguir levar a tela até o ralo só, até a aba, e não até dentro do ralo, porque depois a hora que a gente vai fazer o assentamento da grelha não fica muito legal, né? Tá? Existe esse produto também, tá? E é um produto que funciona muito bem, e ele tem as abas e tem um vazado para a água que escapar, cair novamente para dentro do ralo. Legal, cara. Legal. Então, até a gente poderia ter ele em mãos para mostrar, mas o pessoal, se pesquisar, vai conseguir entender ele, tá? Para não ter que fazer isso, de entrar com a tela para dentro
para dentro do prolongamento ou da caixa sifonada, Isso, né? perfeito. Muitas vezes acontece isso mesmo, Marcelo, porque o pessoal acaba deixando grosso ali, né? E aí na hora que tu vai encaixar o ralo oculto, normalmente dá problema, né? Isso. Mas numa casa de alto padrão. Daí tem que saber aplicar, né? Tem que saber a aplicação dele ali, porque fica muito mais bem feito. Legal. Porque eu vou criar um caminho todo ele em plástico ali. Eu não sabia dessa solução, mas é uma solução bem bacana. Mas se não tiver essa solução, né? Recomendamos fazer isso. As construtoras hoje aqui de Criciúma, pelo que eu vejo, eles fazem dessa maneira que tu falou. Eles levam a impermeabilização para dentro do ralo, né? E que também é uma solução que é válida, vai resolver. Vai resolver, com certeza. Vai resolver, tá? Essa questão de tela de poliéster, tem mais locais que a gente precisa colocar também. Perfeito. Né? Nos cantos. Por quê? Sempre uso esse exemplo, né? Por que a janela... Fica assim, né? Isso, quinas, né? Quinas vivas. Por que a janela do avião é redonda? Porque eu não tenho acúmulo de tensão. Se a janela do avião fosse quadrada, ela vai trincar. Por isso que a sua parede, a sua janela trinca ali quando não se faz a verga, né? Porque a gente tem uma quina... até com a verga, né? Dependendo do caso, né? Senão, depende da estrutura, depende da carga, pode ser. Mas... Por isso que nas quinas a gente precisa fazer, porque eu tenho um reboco e eu tenho um contrapiso, feito normalmente, né? Normalmente não, todos os casos em momentos diferentes. Sim. Então foi aquilo que a gente falou, né? Na outra sessão de a gente ter, vou usar um adesivo estrutural para isso? Pô, não precisa. Usa-se a tela, daí tem a telinha de 20 centímetros, você bota 10 centímetros na parede, 10 centímetros no contrapiso, ou se for na quina das paredes, 10 para cada lado. Aplica primeiro uma demão do produto sem a tela, depois bota a tela e aplica a demão em cima. Está úmida ainda, encosta a tela na primeira demão. Não, só na segunda demão pode ser daí, o que a gente recomenda. Primeira demão, deixou 2 horas, ele secou, na segunda demão você aplica ele com a segunda demão. Pode ser. Eu estava fazendo errado? Não, eu sempre indicava o cliente fazer assim. Aplica a primeira demão, perfeito. Já pega ela úmida e já encosta a tela. É porque daí facilita, né, na aplicação. Mas eu recomendaria aplicar a primeira demão e aplicar ela em cima. Na segunda demão, tu aplicar ela com a tela. Mas pode se fazer assim também. 2 demãos? O Tecnostop você pode fazer apenas 2 demãos. Mas, eu quero... Para esses casos, né, que a gente está falando, Isso, né? para esses casos. Mas exemplo, eu posso usar ele em outro caso. Eu posso usar ele numa viga baldrame. Né? O que é uma viga baldrame? As minhas vigas de fundação. O pessoal utiliza muito os produtos às base asfáltica, né? Isso. Mas quando eu tenho um produto à base asfáltica, eu tenho um produto orgânico. Certo. Quando é um produto orgânico, com o tempo, o orgânico vai se decompor. Exatamente. Agora, quando eu falo de um produto cimentício, né? Pô, quantos anos dura uma obra de concreto, de cimento e tudo mais, né? Então, e além de ter polímeros, né? Que a vida útil do plástico é absurda. Então, você pode usar na viga baldrame. Aí eu recomendo 3 aplicações. Precisa de tela? Precisa de alguma coisa? Não precisa de tela daí. Não precisa de tela. Não. Tá, eu posso só impermeabilizar o lado de fora e o lado de cima? O que eu recomendo sempre é aplicar em U, né? O que você U? Pô, não tem uma caixa aqui, mas vamos pegar o exemplo do tablet e mostrar lá. Você vai aplicar na face externa, na face de cima e na face interna. Tá, mas como é que eu vou aplicar na face interna se eu vou concretar a laje tudo junto? Né? Aí vem essa pergunta. Daí depende da situação que você vai fazer. Geralmente, viga baldrame, o pessoal depois... Hoje, na nossa região, é muita laje pré-moldada, né? Mas tem muita construção ainda que é aterro. Aí, antes laje sobre piso, né? Isso, antes de aterrar, faz a impermeabilização da parte interior. E nem se fosse fazer uma impermeabilização com a parte dos produtos asfálticos. É bem similar a fazer isso. A mesma coisa, né? E aí, Marcelo, aí vai um plus a mais, né? Eu já trabalhei... a minha maior parte trabalhando foi em casas de alto padrão, quando eu estava na engenharia ativamente, né? E aí, algo que a gente adotou e que depois eu fui saber que era uma prática comum, só que não aqui, é tu passar... Quando for passar depois na viga baldrame por fora, nesse caso de laje pré-moldada, mesmo ela sendo um pouquinho afastada, o pessoal vai aterrar em volta normalmente, né? Você aplicar na viga baldrame e quando está no tijolo, aplicar 1 metro para cima no tijolo. Aí você blinda a sua parede de qualquer umidade. Porque normalmente a viga de fora tem 40, 50 centímetros, certo? E mais 1 metro dá 1,5 metro que a área subiria. A umidade ascendente, ela é um desgraçada, né? É um caso horrível. Porque assim, às vezes uma casa que está lá construída há 30 anos e não aparecia umidade, ela começa a aparecer. Eu conheço um caso que... A casa era perfeita, durou 30 anos, sem aparecer umidade, e hoje
não tem como corrigir, só se arrancar tudo o reboco e fazer tudo novo. A água, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Como é que pode, né? E aí a gente tem movimentações, né, Marcelo, ao longo do tempo. Pô, uma construção dessa feita há 30 anos, provavelmente não tinha tanta casa, tanto prédio, tanto caminhão passando na rua, né? Tantas mudanças que a gente pode acontecer. Sim. E o clima, né? A gente tava brincando antes aqui, 7 graus da manhã, 43 no meio-dia e 22 à tarde. Então essa variação térmica do concreto acaba causando fissuras, vai entrando a água e a água vai achando o seu caminho até ela sair em algum lugar. Eu já vendi esse produto para um cliente que chegou lá e provavelmente não leu o manual e tentou aplicar para uma umidade ascendente, no tijolo meio seco. Ele voltou aqui querendo me matar, mas tudo bem, a gente contornou a situação. Precisa ser umedecida a superfície, geralmente, para conseguir espalhar esse produto, né? Principalmente na parte de tijolo. Por quê? Porque a cerâmica, né, a parte cerâmica, ela absorve muita umidade. A umidade dela, eu não lembro de cabeça agora, mas passa dos 10%. Sim. Então ela absorve muita umidade. Por isso que a gente estava falando de se esperar o tempo para cada situação, né? Tanto que antes de chapiscar, o certo é o quê? Pegar a ponta da mangueira ou com a própria trincha, brocha, na água e toda a parte. Por quê? Porque ela vai absorver toda a água. Nesse caso não é a água, mas o líquido, ele pode se absorver sim. E tem que ser feito, então. Tem que ser feito a umedecer. Pré-umidade, né? Uma pré-umidade. Tem que umedecer para conseguir aplicar, né? Porque, Maurício, tá, mas essa água não vai ficar dentro do tijolo? Não, o tijolo vai absorver, né? E como você precisa esperar fazer, 2 demãos a cada 2 horas. Então você pode fazer às 8 horas da manhã e às 10 horas da noite. Só que você precisa esperar 7 dias para depois fazer o que você quer em cima dele. Seja assentar a cerâmica, seja rebocar. Exatamente, para dar a cura perfeita dele. Você vai ver, ao tato ali, 2 horas, ele já está seco. Tráfego em cima, normalmente 24 horas. E porque tem gente que até fala, né, que a água é o prego do pedreiro, né? Porque se não botar água, a coisa não gruda. Perfeito. Tem que umedecer. Mas lembrando, né, no produto não precisa se usar água. No produto não. O bicomponente ali, o líquido já resolve o que você precisa. Não precisa também estar ensopado, né? Não precisa estar uma poça d'água. Não. É só umedecer, né? Só uma pré-umidade ali. Agora falando um pouco do Tech Plus Flex, Maurício. Show de bola. Vamos lá. Tech Plus Flex, Marcelo. Eu tenho um produto Tech Plus Top que ele é semi-flexível, então ele tem uma flexibilidade parcial, mas ele vai resolver em todas as situações que a gente falou. No entanto, Maurício, agora eu tenho a minha laje, minha varanda, que ela vai receber sol diariamente. Qual é o produto que eu uso? Aí você vai usar um produto flexível. Por quê? Porque a gente tem muita variação térmica, certo? Então, esse produto ele é utilizado normalmente nessas situações. Ele não pode ficar exposto ao sol, todos os produtos cimentícios precisam ser revestidos, mas, exemplo, na tua varanda, você vai fazer em cima do contrapiso, o Tech Plus Top em cima do reboco, ou no tijolo. Então, flexível, fiz em cima do contrapiso, vou assentar minha cerâmica, eu vou ter muita variação de temperatura, vai receber água frequentemente, você utiliza o Tech Plus Flex, que daí ele vai ter essa flexibilidade necessária. E uma questão que vai surgir, daí eu aplico o Tech Plus Flex numa varanda. Eu fiz o contrapiso, a cura do contrapiso, fiz lá, umedeci o ambiente para fazer a aplicação do Tech Plus, esperei a cura. Por eu ter feito a aplicação do Tech Plus, eu acabo tendo que usar uma argamassa diferente da recomendada para o piso. As da Quartzolite não. Tu pode usar qualquer argamassa da Quartzolite. Agora, eu já ouvi falar marcas que tem. Aí... Tipo, eu estou colocando uma cerâmica comum que eu poderia assentar com uma argamassa. Hoje nem se chama mais AC1, AC2, AC3, né? A gente tem ainda essa... E o próprio cliente tem isso ainda em mente, mas hoje em dia está muito específico, né? É argamassa para isso, é argamassa para aquilo, é argamassa para esse formato, é argamassa para pedra, é argamassa para porcelanato. Então, não diferencia. Diferencia na seguinte situação. Uma AC1 tu não pode usar ela externa, né? Não, mas daí teria que ser uma AC2. Como esse caso é para uma varanda, no mínimo tu vai usar uma AC2. Mas não precisa, na Quartzolite não precisa nada especial. Eu posso respeitar a recomendação de argamassa para cerâmica. Eu não preciso modificar a recomendação de argamassa para cerâmica porque eu passei o Tech Plus no chão. O Flex, não. Por quê? Porque o Flex ele é um produto usado
normalmente para uma área externa, né? A não ser, eu quero a gente estava falando antes, pô, eu quero garantir a minha impermeabilização do meu banheiro. Tu vai usar ele, mas normalmente daí tu vai usar uma AC3. Mas não tem nenhuma especificação, tem que ser a argamassa tipo X. Sim. Nenhum. Tipo, eu fiz a impermeabilização lá da varanda, eu comprei uma cerâmica comum. Perfeito. Entre aspas, vamos dizer que eu preciso de o quê? De uma AC2. AC2, exatamente. Uma AC2. É isso daí que vai rolar. Isso, mas daí entra mais por uma especificação da argamassa nesse caso, né? Mas é isso aí mesmo. No mínimo vai usar uma AC2, bem pontuado, bem pontuado. Eu vou botar um porcelanato. Eu vou ter que botar como se fosse uma C3, exatamente, que é a recomendação para o tamanho do formato lá e tal. Perfeito. Não modifica porque eu apliquei esse produto no chão. Não modifica. Você vai seguir o que você já seguiria para o seu produto cerâmico, porcelanato, enfim. Então, o top para ambientes com menos incidência de sol, chuva, mudanças de temperaturas. Perfeito. Normalmente ambientes internos, né, ou ambientes que vão ficar confinados, tipo uma viga baldrame. Isso. O Tech Plus para áreas externas sujeitas a variações maiores. Flex, né, certo? Lembrando, né, que isso eu dei o exemplo da varanda. Mas uma laje, daí o laje a gente já cairia para o outro. Sim. Uma laje de cobertura, exemplo, sim, né? Mas eu tenho varanda, eu tenho uma garagem exposta, às vezes, a chuva que vai acumular água. Pode usar o flex daí. Que às vezes não é toda coberta. Esses os casos, né? Uma coisa bem importante que tu frisou da parte de impermeabilização, vai acumular água. Nenhum produto, até onde eu sei, do mercado, nem nosso, vai garantir a estanqueidade da impermeabilização se tiver água parada, água empoçada, né? Todas as partes de impermeabilização tem que ter caimento. Até falei parar a água. Não, vai ter água em algum momento. Perfeito. Imagina. Chega o carro todo molhado, chuva e tudo mais, uma chuva inclinada, mas aí normalmente vai ter uma inclinação, mas pode usar o flex daí nessa situação. Tá, e se o cliente quiser usar o flex lá no banheiro? Pode usar, vai ter muito mais estanqueidade. Só que daí ele vai pagar mais caro, né? Mas tem aquele cliente que quer... Exatamente, que quer tudo bom e do melhor, né? Do melhor. Exatamente. E a gente vai chegar num outro ponto agora. Agora a gente vai falar então do Tech Plus Lastic. Se ele quiser usar esse cara aqui no banheiro, ele pode também. Nossa, aí ele vai estar trabalhando com o máximo da estanqueidade possível. Por quê? O Lastic, ele possui fibras na sua composição. Vem até escrito na caixa, ó. A resistência contém fibras. Essas fibras, quando essa argamassa polimérica, esse impermeabilizante, ele atinge a resistência, essas fibras elas meio que se conectam, entrelaçam, então trazem uma maior resistência a esse produto. Então esse é o mais top que tem, né? Lastic, normalmente até de outras marcas, são os mais tops da parte de impermeabilização. Tá, mas para que eu preciso ter 3 produtos? Por que eu tenho 3 produtos não semelhantes, vamos dizer assim? Mas eu poderia usar esse aqui no lugar desse aqui. Não certo. Poderia usar esse no lugar desse. Não. E nem esse no lugar do flex. Não. Mas o flex eu posso usar no lugar desse. O Lastic eu posso usar no lugar do flex também. Certo. Para que eu tenho tanto produto e tanta diferença de preço, principalmente? E qual o diferencial daí? Boa. Essa é uma excelente pergunta, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente sabe que não é barato, né? Não. Então a gente precisa minimizar custos e ter produtos assertivos. Então você tem o Tech Plus Top, que ele é o curinha que você vai usar em praticamente tudo na sua obra com custo-benefício excelente, normalmente para o banheiro e tudo mais, para você não danificar. O Flex, ele já seria um produto intermediário. E o Lastic, ele é um produto de alta performance daí. Porque daí, normalmente, o Tech Plus Lastic, ele vai ser algumas vezes o valor a mais do que um top. Então, na caixinha dele tem uma foto de uma piscina ali. Exatamente. O Lastic, ele é utilizado para áreas onde a gente tem a nossa famosa pressão negativa, né? Positiva. E positiva. E nesse caso, tem água empoçada, digamos assim, né? Que seria a pressão positiva. Que seria a pressão positiva. O Tech Plus Lastic, ele vai ser um produto que eu vou usar para piscinas, para reservatórios enterrados, para lajes de cobertura. Só que daí em todas essas situações a gente tem um porém. A gente precisa colocar ele junto com uma tela poliéster. Por quê? Porque dá variação, porque dá pressão. Todos eles, né? Todos eles, a tela poliéster entra em algum momento, né? Perfeito. Mas, exemplo, eu posso fazer uma varanda e não necessariamente colocar uma tela, mas eu vou estar reforçando. Se tiver um ralo, eu preciso colocar. No ralo e na esquina, sim. Por quê? Porque a tela vai fazer essa função
de segurar, né, de manter, de fazer esse reforço que a gente tem. O Lastic, ele é um produto muito interessante. Muitas vezes a gente até estava conversando, ele é mesclado com os outros para no caso de uma piscina. Sim. Eu utilizo o flexível, aplico 2 demãos e depois eu utilizo o Lastic para eu economizar, né? Dar uma barateada na... Para dar uma barateada, exatamente. Porque daí o Impermeable Lastic, o recomendado, salvo meu engano, é tu aplicar 4 demãos. Certo. Então, para eu conseguir me beneficiar, eu aplico 2 de flex e 2 de Lastic, que você vai ter o casamento deles e certo. A resistência que você precisa. Então, o Tech Plus Lastic é piscinas, tanques, reservatórios, cisternas. Mas se o cliente quiser, no terraço eu tenho que fazer uma proteção também, né? Sim. Os únicos produtos que podem ficar expostos à temperatura, a sol, a intempéries, são as mantas líquidas. E aí, mas também tem alguns poréns. Mas normalmente vão ser os produtos asfálticos, as mantas asfálticas e as mantas líquidas que eu posso deixá-las expostas ao sol. Os produtos que são argamassa, que são cimentícios, que são poliméricos, normalmente eu preciso revestir eles com alguma coisa. Cerâmica, contrapiso. Uma proteção mecânica, né? Para não deteriorar. Exatamente. Ô Maurício, falando um pouco de manta líquida, que hoje é meio que uma febre, né? Manta líquida, né? A manta líquida da Quartzolite é um produto que já está há muito tempo no mercado, é um produto que já tem aceitação. Como é que tu pode me... Boa. Normalmente o pessoal pensa em quartzolite, em argamassas e rejuntos e tudo mais, né? Mas a quartzolite, que pertence ao grupo Saint-Gobain, ele é, na verdade, uma empresa de investimentos, né? Então a quartzolite sempre analisa aquilo que está indo bem, a Saint-Gobain, e normalmente eles compram empresas que estão dando muito resultado, melhoram ou incrementam um processo. Então a quartzolite está se diferenciando na parte de impermeabilizantes. Nós começamos com a manta líquida, eles melhoraram o produto para super manta líquida. Sim. Quais as diferenças? A manta líquida, né, virou febre, a manta líquida. Por quê? Porque a gente estava tendo muito problemas, quando eu falo a construção civil, com a parte das mantas asfálticas. Certo. Então, eu entrava com um problema aqui, onde nós estamos sentados, e caía água na minha casa lá na porta da entrada da loja. Por quê? Porque a água passava por baixo da manta, pela tavela e tudo mais, seja o que for, e ela corria. A manta líquida não. Se eu tô com uma goteira aqui, normalmente tu vai lá em cima, abre 1 metro quadrado, reaplica, e tu não tem problema de aplicar tudo, até tirar tudo e reaplicar de novo. E aí foi criado, depois da manta líquida, a super manta líquida. A super manta líquida, ela é um produto normalmente utilizado em varandas, em terraços, e ele é um produto que ele pode ser exposto ao sol. Então eu não preciso fazer uma proteção em cima dele. Mas, lembrando, porém, entretanto, onde eu vou ter tráfego em cima, o caminho da roça, eu tenho uma casa que ela tem platibanda e ela é com laje, lá em cima tem uma área técnica. Esse caminho até a área técnica, daí recomenda-se em cima dela fazer uma camada de contrapiso. No restante, exatamente, no restante você pode aplicar ela de uma forma bem normal e deixar ela trabalhar. Aplicação. O pessoal às vezes erra. Eu já vi situações de chegar lá num local lá, tem uma pontinha levantada da manta asfáltica, eu agarrar ela por aqui e arrancar ela. Parece que ela não grudou na superfície. Eu já ouvi falar que isso é porque na primeira demão não foi diluído da forma correta. Da manta líquida, então. Da manta líquida. Não sei se eu tô correto, se eu tô errado. Porque acontece, né? Uhum. Tipo, eu não diluí, eu não consegui penetrar no concreto com a manta. E eu chego lá e eu consigo arrancar ela. Perfeito. Muitas vezes isso vai por tempo de cura, né? Por a não limpeza do substrato, que é aquilo que a gente falou. Muitas vezes o pessoal só dá aquela varridinha, mas fica cheio de poeira, né? Certo. Então o recomendável é o quê? Tu lavar a laje, porque tu vai ver quando tu lavar vai ser uma poeirada gigante. Sim. Esperar ela meio que secar, né? E seca, vai secar, vai esperar vários dias, daí chove, não. Tu vai esperar ela secar, o sol tirar aquela umidade que vai ter lá em cima, e aí depois você pode aplicar ela. Nesse caso, vai evitar essas situações. Certo. Mas eu tenho um processo de aplicação em demãos.
e eu posso aplicar ela em demãos trançadas também. Então, às vezes o pessoal não aplica em demão trançado. Ah, eu fiz entrou uma umidade ali, uma pontinha que nem tu falou. Pode ser que essa água ela infiltrou ali por baixo. Só que normalmente se tu botar a mão em cima, tu vai ver que ela fica tipo como aquelas tinta emborrachada que fica na parede, ela fica embolhada. Então tu vai poder perceber isso. Só que você vai arrancar ela, vai chegar um momento que ela vai parar. Então a partir dali ela tá boa, você tira mais 10 centímetros ali e pode reaplicar ela em cima de novo e vedar esse tamanho. Mas como diz aqui, precisa ser diluída a primeira demão, pelo menos uns 10%. Precisa diluir a primeira demão, porque eu preciso essa água infiltrar, né? Nesses poros, digamos assim, né? Esse líquido infiltrar. Uma ancoragem, podemos chamar assim. Não posso caminhar em cima, então? Se eu fizer lá uma impermeabilização lá em cima de um terraço, que alguém vai ficar trilhando por cima, não pode. Exemplo, uma varanda. Ela pode ser usada com tráfego em cima, mas esse tráfego em cima da manta precisa estar revestido. Tá. E eu impermeabilizo lá uma varanda. Eu posso aplicar argamassa diretamente em cima dela e o piso? A C3 sim. Nesse caso, a gente precisa de uma C3. Certo. No caso anterior que a gente estava falando dos Tech Plus, não precisava. No caso da Super Manta Líquida, eu preciso que seja uma C3. Preciso fazer mais um contrapiso em cima? Não, utilize a C3 daí. Tá, consigo. Esse produto é um produto que ele não precisa de muita explicação, né? Não, ele é um produto bem versátil. Ele serve para outros casos também, né? Que é telhados, né? Telhados de boa, telhas de fibrocimento, é verdade. Ele é muito utilizado para a parte de telhas de fibrocimento. Porque hoje em dia o problema da telha de fibrocimento que o pessoal, todo mundo já sabe, telha nova que não tem o tal do amianto, que era um perigo, né, para a saúde aí humana, e quem mexia com isso sabe do que eu estou falando, foi excluída. Hoje são fibras naturais ou fibras aí que a indústria conseguiu incorporar nessas telhas, mas muito dessas telhas acabam passando água, né? Boa, Marcelo. E aí a gente vê um problema de obra, né? Porque, infelizmente, né, muitas coisas que são faladas tecnicamente são tratadas como bobice, às vezes pelos profissionais, até mesmo pelo cliente. Porque eu botei uma telha de fibrocimento. O certo para eu caminhar em cima é eu colocar madeiras para eu andar por cima dela. Eu acho que até eu tava brincando outro dia, né? Errei o pé no parafuso, né? O cara vai pisar lá. Mas isso não acontece. É possível se ver quando tu pega um sol, se tu vê por baixo da telha, as trincas de onde o cara normalmente pisou. Por quê? Porque como ele é um produto que não tem mais essa resistência que ele tinha antes, essa blindagem que tinha um amianto, cada pisada que você dá no gomo, o gomo vai fazer isso aqui, ele vai trincar. E isso é em todas as marcas hoje todas em as dia, marcas, né? Todas as marcas, independente de ser quartzolite ou qualquer outra marca. Tem que tomar um cuidado superior hoje em dia com as telhas, né? Mas se eu tiver qualquer problema com isso, eu posso usar... Pode aplicar. Como uma blindagem da telha. Daí ele vai proteger, ele vai impermeabilizar essa telha. E aí a gente tem algo bem interessante que a gente pode falar, é que a gente tem ele na cor cinza, para caso tu tenha uma telha de fibrocimento e tu queira manter essa cor, sim. E ele tem no branco, sendo que daí no branco tu vai conseguir reduzir um pouco a sensação térmica. Sensação térmica, transferência de calor pela telha por repelir um pouco da absorção, né? Exatamente. Para telhas de outros tipos de material também? Pode ser usado, só que daí ele é branco ou cinza, né? Não tem uma cor, não, ele não é incolor, aí depende da estética. Tem gente que acaba querendo pintar o telhado, né? Né? Ou até mesmo, uma pergunta, e se for uma parede, uma batida de chuva, alguma coisa assim, eu posso recomendar isso ou a gente teria outros produtos mais... Aí a gente tem o Parede Premium, que ele é um produto 5 em 1. Ele vai selar, dar acabamento, você pode pigmentar, ele impermeabiliza e o outro eu me esqueci. Mas ele é um produto, ele é 5 em 1, ele é um produto que daí tu utiliza ele para fachadas externas para justamente impedir que essa água entre pra dentro da casa. Aplicação com rolo, com brocha, pincel... essas coisas. Normalmente igual você vai aplicar o Tech Plus Top, rolo ou trincha, brocha, depende de como o pessoal chama, né? A base d'água, se eu precisar diluir a base d'água, se eu precisar limpar as ferramentas, tudo na água. Exatamente, é bem tranquilo, é um produto bem versátil hoje pra gente ter. Acho que é isso, né, pessoal, sobre manta líquida, né? É isso mesmo. É isso aí. Então, Maurício, falando um pouquinho agora sobre fita asfáltica, o pessoal vai falar, manta asfáltica, autoadesiva,
Mas, vamos lá, fita Veda Tudo Quartzolite. É a tal da fita da manta asfáltica. Ou fita telhado. A fita do telhado, aquela que a gente vê uns remendos por aí, né? Exatamente. Ou ela é uma manta asfáltica, né? Como você falou, ela é mais específica a utilização dela para telhado. Ela é mais fininha, então a nossa, né, diferente de algumas outras marcas que são 0,7 mm, ela tem 1 mm, então ela é um pouco mais grossa. E como a gente falou até em um outro momento aqui, normalmente o pessoal não utiliza a madeira para andar em cima do telhado, então vai acabar gerando trinca. Às vezes o pessoal usa para quando apertaram demais um parafuso e estourou a telha, a bucha do parafuso já não está vedando mais. Ou até mesmo para cobrir um parafuso de uma oxidação. Perfeito também. É uma boa utilização, verdade. E aí o que acontece? A gente tem um produto agregado a ele, né? Que seria o nosso primer, que é aqui daquele vidrinho lá. Porque famosa ponte de aderência que a gente já falou de algumas vezes, né? Marciano tem prática sobre isso. Muitas vezes, tu vai pegar um telhado e tá todo sujo, né? Todo encracado, com limo, com tudo mais. E daí a gente oferece uma escovinha de aço para limpar. Perfeito, mas daí eu escovei. E aí, saiu toda a sujeira, saiu todo o pó, saiu todas as partículas? O que acontece, né? O pessoal pega uma escova de aço lá, uma telha que já tá lá cheia de limo, cheio de tudo, de poeira, o que tiver lá em cima. Eu vou lá e escovo aquilo, eu tiro toda aquela sujeira, a telha fica limpinha de novo. Mas a gente sabe que ali ficou sujeira, ficou poeira. Se eu pegar essa manta sozinha e aplicar ali em cima, até que eu acho que de início ela vai ficar no local, mas amanhã ela vai estar desgrudada. Por quê? Porque o que vai desgrudar é a sujeira que ficou sobre a superfície. Exato. Então eu tenho que escovar, limpar, aplicar o primer. O primer, para quem não entende ali ou nunca viu, ele é um asfalto, né? Ele é uma emulsão asfáltica. É uma emulsão asfáltica, exatamente. Um líquido preto. Aquele que o pessoal gosta de usar para outras coisas aí na construção civil, que às vezes nem muito recomendado, mas para isso ele é recomendado. Exato. Tá? E faz a aplicação, espera a secagem dele, geralmente o quê? Umas 4 horas a secagem? Cara, o primer esse aqui eu não vou lembrar, mas se eu não me engano é menos, tá? Mas que seja, a gente vai olhar ali no manual, no rótulo, e a gente vai esperar a cura, e depois sim a gente vai aplicar em cima daquele primer a manta asfáltica. Perfeito. Eu duvido arrancar. Nossa, tem que ser bom. Eu duvido, porque sai de pedaço, não sai inteiro mais. Né? Porque o pessoal às vezes cola em cima da sujeira, cola sem fazer o primer. Para telhas, eu sempre recomendo usar o primer, porque não é tão fácil de colar. Se for uma telha muito novinha, tudo bem, mas uma telha que já normalmente não é isso, né? Já passou 6 meses, 1 ano, ela vai ter algum tipo de sujeira, ela vai ter algum tipo de crosta de limo, né? De crosta em cima. Ela vem em várias medidas, né? Várias medidas, a gente tem várias medidas menos. Vou lá, 5, 10, 15, 20... 30, 45 e 90? Perfeito. Até que estou bom de memória. Tá bom de memória, né? Para tudo quanto é tipo de situação necessária. Eu preciso de 90 centímetros? Tem. E ela é por 10 metros, né? O rolo com 10 metros, né? O rolo inteiro. Aqui na loja a gente vende ela fracionada. Legal, isso aí é bom. Qualquer pedaço que o cliente precisar a gente vende. Não é necessário, né, comprar um rolo para usar 2 metros. Né? A gente faz isso. Parceria tudo, né? A gente fraciona, não tem problema. O negócio nosso é vender. E o pessoal já conhece bastante, né? De manta asfáltica já conhece bastante. É um produto que já está no mercado há muito tempo, né? Todo mundo usa, né? Todo mundo. Uma carroceria de caminhão, um telhado, uma calha de alumínio, para tudo vai servir em algum momento, né? Perfeito. Então, falando um pouquinho desses produtos que estão aqui em cima da bancada, ô Maurício. Perfeito. Espuma expansiva. Essa já faz tempo que está no mercado, né? Tá. De outros concorrentes e a de vocês também. Uhum. Mas para que serve esse produto? Espuma expansiva. A gente tem a espuma expansiva, o local que ela é mais utilizada é a fixação de porta e janela, né? Isso. As famosas portas prontas. E marcos, né? Marcos também. Na verdade é portas e janelas, mas na verdade perfeito. É fazer o chumbamento de marcos, né? Isso, do marco. Normalmente o pessoal deixa requadrado ou não o marco. O que é o marco, né? É a parte grossa ali onde a porta encaixa, onde a porta é fixada. Então normalmente ele é o mais utilizado, ele é utilizado para isso, certo?
Esse, como eu falei antes, né? O pessoal tende a quartzolite é só a gente argamassa. Não, a gente tem um produto que chama do mix, né? Da parte de mix, onde a gente tem esses produtos aqui que são produtos muito utilizados no dia a dia da obra. Essa famosa espuminha, aquela que a gente trabalha com tubo de cabeça para baixo na hora da aplicação. E agora, Marceno? Normalmente eu vejo o pessoal aplicando normal. Já vi esse pessoal aplicando de cabeça para baixo? É verdade, de cabeça para baixo. Sério, essa nem eu sabia. Pessoal, quando vai usar uma espuma poliuretano, primeira coisa, agitar muito. Agitar bastante. Muito Para misturar, né? Tá? Agita bem. Quanto, Marciano? Agita 1 minuto, se for preciso lá. Outra coisa que tem que prestar atenção na hora de aplicar espuma para colar o marco na alvenaria e na madeira ali, vamos dizer assim, umedecer igual quando umedece lá para fazer o reboco. Tem que ter uma certa umidade ali para fazer a colagem correta desse produto. E como o que expulsa a espuma daqui de dentro é um gás, ele é um produto pesado, ele geralmente acumula na parte de baixo. Se eu fizer a aplicação desse produto virado para cima, assim, ó, eu expulso o gás e não expulso o produto. Eu preciso virar ele, tá? Eu preciso virar ele e aplicar ele de cabeça para baixo. Por quê? Porque o gás fica em cima e empurra o produto para sair. Legal, isso eu não sabia. Tá? Outra pergunta que o pessoal faz, porque às vezes compra um tubo para tapar um buraquinho lá na parede que precisa ser tapado com espuma. Eu consigo usar depois? Até um certo momento consegue. Tipo assim, eu vou usar hoje, aí eu deixo o tubo no lugar, ele fica uma bolinha aqui na ponta aqui, uma semana talvez. Não dá isso, Marcelo, porque daí aqui na acaba ponta, secando aqui. Ele seca, a partir do momento que ele passa aqui do pininho que tem ali, ele seca dentro do aplicador. E acaba secando aqui dentro da Exato. válvula. Meu amigo, isso daqui cola mais do que aquilo no tamanco, como diz aquele, não tem? Isso aqui gruda muito, tá? Até o pessoal, quando leva, eu até recomendo, pessoal, toma conta, não ficar botando a mão. Passando a mão para tirar excesso. Nossa. Com o que tira? Com uma lixa tu tira. Tu vai ter Só que isso. lixar para conseguir tirar. É sempre bom ter um paninho, né? Ele gruda demais, tá? O pessoal às vezes se suja com isso e tira com acetona, tira com acetona, talvez até amenize, tira alguma coisa, mas é muito difícil de tirar, tá? Normalmente, pro pessoal, quando você vai aplicar espuma expansiva do lado do marco, né, tem uma fresta normalmente de 1 centímetro, ele vai ressaltar, né? Isso. Você tem que esperar no mínimo no outro dia para vir com uma faquinha para conseguir Não tirar a rebarba. Não tenta tirar na mão porque vai se arrepender depois, tá? A mulherada vai brigar em casa, pra né? tirar- E nem na roupa, né? Porque não sai mais. Não, ele faz o que a proposta dele, né? Que é o quê? Expandir e colar. Expandir e fixar, né? E fixar, tá? Esse produto o pessoal já conhece bastante, né? Perfeito. Tá? Eu acho que, como a gente começou com espuma de poliuretano, vamos continuar com poliuretano. Show de bola. Tá aqui, selante PU, o tal do adesivo poliuretano, Exato. ou selante poliuretano. Todo mundo conhece como PU40, PU30. Pede por isso, né? Agora o pessoal pede, não, tem um mais forte que o PU40. E aí Eles acham que a numeração é o que manda, mas o que não é. manda. Não é. A força dele, quanto maior, melhor, vamos dizer assim. Não é. O que a gente tem, né? A gente tem o PU e o 40 é o número do shore dele, né? Que é uma nomenclatura técnica. Quanto maior é a nomenclatura, mais elástico ele é. Então, quanto mais elástico ele não vai conseguir resistir tanto, certo? Aí, qual é o mais forte que a gente tem hoje? É o PU40. É o PU30. O nosso PU30, ele vem até numa embalagem metálica, porque pelos componentes que ele tem, ele não pode ser numa embalagem de plástico, porque ele pode derreter a embalagem. Então ele vem numa embalagem de metálica. E o PU40 é o PU30 diluído. Por quê? Eu coloco algo para ele ter elasticidade. Produto muito utilizado para o pessoal bota em vidros, janelas, Isso daí calha, é a isso aqui é salvação de muita gente, tudo, né? Tudo o pessoal usa. E realmente cola, né? Cola, cara, cola ele fixa. Só que uma coisa bem interessante para falar, Marcelo, seja da nossa marca da Quartzolite, ou seja de qualquer marca, o pessoal, depois de 1 ano o PU começou a arrebentar tudo, muitas vezes está exposto ao sol, à chuva. Por norma, todas as construtoras, seja quem for, só dão garantia de 1 ano, porque ele precisa ser renovado a cada ano.
Então é uma observação bem interessante, né? Até avisar para o cliente muitas vezes, mas então o produto é ruim. Não, o produto ele é feito para isso, né? Mas ele é um produto que resiste bem a intempéries. Resiste bem a intempéries, normalmente. Só que você percebe, né? Depois de alguns anos, ele não vai cumprir mais essa vida útil como qualquer outra coisa, né? Não existe nada que é eterno, né? Então, mas ele é um produto versátil que o pessoal usa para tudo quanto é coisa. Cola, né? Eu faço Vaso. uma junta de dilatação em paredes. Junta de dilatação seria um PU30 daí. Isso, mas é o PU. É o o PU. adesivo poliuretano. Exato. Eu tenho lá aquelas construções hoje pré-moldadas aí que são só encaixadas, que ficam aquelas juntas. A gente vê junta Um talo, desse tamanho, né? Não é junta de 1 centímetro, é junta de 5, 6 centímetros, né? A gente passa em locais aí, a gente vê aquela borracha colocada de fora a fora para normalmente nos mercados da nossa região a gente consegue ver isso nas paredes fora, né? Isso. Aquilo geralmente é o tal do PU, é o poliuretano, né? exatamente. É o poliuretano, né? E cola, né? Cola ferro com ferro, ferro com concreto, vidro com concreto, concreto com concreto, plástico. A gente tem, aproveitando essa parte do poliuretano, a parte do Fix Tudo, que ele é um produto similar a isso, só que ele vai colar 2 vezes mais do que o silicone e 4 vezes mais do que o PU. Então ele é um produto que ele cola até isopor. Mas ele é o quê? Ele é, assim, para a gente entender, é um tal dos polímeros que vem agora... Isso, é uma composição de polímeros, né? Tem Tudo que tal tem polímeros... do MS, tal do polímero não sei o que lá e tal. A nomenclatura de tudo que vai ter nele eu não vou saber, mas eu sei que é polímero, por quê? Porque o polímero normalmente ele consegue fazer algo sempre a mais, né? Então eu tenho um poliuretano com um polímero, ou tem um polietileno, tem vários poli aí, né, nessa linha. Esse é um produto tão legal que eu até falo para os clientes quando a gente vai. A gente tem um cliente lá em Tubarão que ele colou uma cuba daquelas da Deca, aquelas cuba cara de R$3.000 numa parede uma placa de MDF. Sim. E aí o aplicador foi botar, cara, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Eu não vou dar garantia pra ele? Sim, pode botar que eu garanto que não cai. Tá lá há mais de 3 anos e não caiu. Porque ele é um produto super resistente, ele cola tudo. Então, colou um negócio cerâmico num negócio de madeira. Colou, é um produto bem bom, bem legal que a gente tem. Até na embalagem tá aqui, ó, 2 vezes mais que silicone e 4 vezes mais que silicone e 2 vezes mais que o PU. Locais que a gente pode usar bastante esses tipos de adesivo, rodapés, né? Rodapés, janelas, vistas. Muitas vezes nas emendas da maioria das coisas o pessoal bota, né? Emendas, normalmente vaso, o pessoal quer fixar o vaso no chão, cola com PU também. Mas isso é um produto à base d'água, não? Não. É um produto tipo, vamos dizer assim, pra gente entender. A base d'água, tu fala que ele pode ser limpado com água, seria com isso? Isso. Pode ser limpado com água. Pode ser? Pode ser limpado com água, bem Tipo, tranquilo. eu colei um bacio no chão lá e eu quero fazer um acabamento, remover o que tem de excesso. Mesma coisa que o PU. Passar Isso. uma espuma. Uma espuma dessas de limpeza e tal. Sim. Tem até espuma de acabamento, né? Aquelas espumas, eu acho que vocês vendem aqui também. Mesma coisa que um PU. Só ele é mais... ele tem uma colagem melhor, uma fixação melhor. E hoje em dia colar esses bacios no chão com essas fixações novas que eles vêm ali, que é uma fixação lateral ali, né? Que não aguenta muita força, né? Frouxo, né? Bota alguém rebolar ali em cima ali, já dá ruim. Não fica firme, né? Tá, e esse daqui? Silicone padrão, é aí que o pessoal normalmente usa silicone para vidro, né? Que é o caso mais utilizado. Tem pessoas que usam muitas vezes para calhas, utiliza silicone. Silicone tem uma aplicação variada, né? O nosso silicone agrega a nossa linha de mix, essa parte de selantes. Ele vem sempre no acético, incolor, né? Incolor. Perfeito. É incolor, é o único que a gente tem hoje, não tem muitas variações assim. Tá, e tem mais um produtinho aqui. Repara-trinca, né? Repara-trinca. Muitas vezes o pessoal vai fazer as obras, reparos de pintura, de parede e tudo mais, trincou a minha parede, o que eu faço? Né? Obviamente precisa avaliar se não é algo estrutural, mas normalmente não é, variação do reboco, de temperatura e tudo mais. Aí o pessoal usa o repara-trinca para na hora que você pintar, você não ter essa dilatação de novo e estragar a sua pintura de novo. Né? Então utiliza-se normalmente um repara-trinca. Obras de alvenaria sempre vai ter trincas, né? Por norma, tá? Por norma, toda a estrutura, ela vai... Como é que se fala? Toda a estrutura, ela... Agora eu esqueci, mas toda parede, toda reboco, ele vai trincar e toda a estrutura, ela vai
Não é dilatar a palavra, mas ela vai... Tipo, vai trabalhar? Vai trabalhar, ela vai flambar. Mas tem um nome para isso, né? Mas toda a estrutura ela vai flexionar, a viga vai descer um pouquinho, o pilar vai ficar um pouquinho torto. Por norma, isso por quê? Por causa da acomodação, né? Tu construiu uma casa, não tem nada. Aí o cara entrou com um carro, 1.000 toneladas na garagem. Entrou com móveis, aí bota de móveis pesados e tudo mais. Então essa estrutura ela vai ter que se acomodar. Sim. E às vezes ela vai trincar por um acúmulo de tensão que você só repara. E é uma coisa que o pessoal não percebe, tá? Mas a construção de alvenaria, ela se mexe. Tá? O pessoal acha que é uma coisa estática, mas não. Um dia de muito calor ela dilata, dia de frio ela contrai. A gente tem um bom exemplo disso, né, Marciano? As pontes, né? Sim. As pontes ela tem aqueles travamentos assim, se tu perceber. Num dia de frio não tá encaixado. Num dia de sol tá no máximo. Tá empurrando uma contra a outra. Exatamente. Quase. É o que acontece na construção civil. Esse aqui, então, tipo, tem uma trinca lá, eu abro essa trinca. Isso. Normalmente tem que escalhar, né? O nome que a gente fala. Daí tem equipamentos para isso, porque quando tu abriu aquela trinca, ela tá sólida e superficial, né? Então você vai abrir o máximo dela possível que você conseguir. Ah, não vou abrir um rombo na parede, não. Meio centímetro, talvez. E pode passar limpa, passa uma aguinha para tirar a poeira, né? Que é a famosa poeira. Isso. E aí você pode passar ele e depois você dá acabamento com uma espátula. Normalmente um pintor vai fazer isso. Esse produto também serviria tipo para eu fazer acabamentos de rodapé, acabamento de... Porque ele é a base d'água. Perfeito. E ele é branco. Perfeito. Para fazer essas juntinhas que ficam tipo no rodapé. Tipo, o pessoal fala hoje o tal do silicone à base d'água. Silicone à base d'água, certo. Serve para fazer esse tipo de acabamento também? Serve para fazer esse tipo de acabamento também, mas eu acho flexível? Flexível, eu acho que normalmente o pessoal usa PU, mas é uma boa solução também. Que fica mais fácil também de trabalhar com esses produtos, né? Os produtos são mais fáceis de trabalhar, né? Perfeito. Mas é solução para tudo quanto é problema. Assim, a gente sempre brinca, né? Eu e o Gustavo, que nós somos os representantes da Quartzolite aqui na região sul do estado. O Marcel aqui, né? Às vezes vem um cliente de vocês aqui e pergunta... O Marcel é o nosso comprador, pessoal. Tem esse produto? Um dos nossos compradores. Um dos, né? Tem esse produto, eu assim, cara, deixa eu ver. Porque, Groucher, lá o reparo estrutural que a gente tem. Cara, se for ver lá, tem mais de 15. Né? Cada produto é Quartzolite, 15 produtos. Por quê? Porque a gente tem a parte de varejo e a gente tem a parte técnica. Então, na parte técnica tem muita coisa. Quartzolite tem mais de 1.000 produtos em frouxo. Só de argamassa tem mais de 30, se eu não me engano. Então, muitas vezes você precisa de uma solução, pergunta aqui no balcão. Pô, vocês têm isso? Pô, deixa eu ver. Normalmente eles nos perguntam, sempre a gente tem. Às vezes o Marcel me pergunta, tens isso? Deixa eu ver. Vou lá, tem esses 6 modelos, qual que o teu cliente quer? E assim, cara, deixa eu ver. Sempre que surge uma dúvida no nosso balcão, seja do que for, de argamassa, de selante, de impermeabilizante ou de qualquer outro problema, se a gente não souber a resposta, a gente vai atrás dela. A gente vai até o fim. É isso aí. E é muito legal isso, né? Porque a gente hoje tem um time técnico que pode dar esse suporte, tem os treinamentos, tem a gente está sempre se especializando, As empresas geralmente têm o time técnico e a gente tem acesso ao time técnico. Muitas vezes, a gente tem até um negócio bem legal que a gente vai começar a implementar aqui, que é uma técnica que ela vem visitar as obras junto com vocês. Assim, a gente vai implantar aqui mais para frente, para justamente ter esse suporte mais para o cliente, assim, sabe? Facilitar essa aproximação de todo mundo. Uma visita na obra. Enxergar o que o cliente está fazendo realmente, né? Para dar dicas e tudo mais, para minimizar, né? O que pode dar errado e sanar algumas dúvidas. Bem legal. Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Agradecer o pessoal que assistiu até aqui, né? E vamos se preparar para a próxima, que talvez daqui a um dia já esteja pronto também para apresentar para vocês. Perfeito. Agradeço aí, pessoal, por ter me recebido, né? A Timaco pela parceria. Você, cliente da Timaco, pode contar com a gente também. A gente tem um acesso bem legal aqui a eles. Tem produtos de qualidade, a Quartzolite está aqui para ajudar vocês. E conta com a gente, vamos para cima, né? Obrigado, Marciano, obrigado, Timaco. E vamos para cima. Valeu. Obrigadão, pessoal.